base do governo. Ricardo Barros já disse que não deve passar os 80 bilhões. A gente vai seguir acompanhando, então, mais 1 ou 2 dias aí para que realmente essa PEC seja protocolada. Bom, vamos voltar então com o Miguel Daúde agora, sim, sinal recuperado. Daúde, eu estava aqui falando, né, que a gente recebeu mais cedo o Carlos Rocha. Foi ele que assinou todo esse relatório, né, em relação ao que foi apresentada essa auditoria ontem pelo PL. Agora há pouco, inclusive, a gente recebeu outro convidado, né, contrário, vou só confirmar aqui o nome dele, o Fábio Pereira de Andrade, contrário, falando exatamente, né, que essas questões não significam nada exatamente. O que a gente sabe é que o mercado financeiro, ele não gosta de indefinição, né? O quanto as pontas ficam soltas, elas vão gerando ali volatilidade para o mercado. Eu queria entender, você como também analista de economia, também analista político, como que você enxerga toda essa questão, né, que envolve aí essas denúncias, se realmente o TSE não aceitar, se isso pode fazer preço exatamente para uma reação aí por parte até do mercado financeiro, por conta dessas incertezas do que nós teremos aí pela frente. Depois eu quero falar de PEC com você. Ana, para ser bem objetivo nesse assunto, eu começaria a dizer para você o mercado financeiro. O mercado financeiro trabalha com expectativas, né? Se você olhar o movimento de ontem na BMF, você percebe que quase 100 bilhões, né, de dólares foram negociados em contratos futuros, né, de todos os pontos, de bolsa, de commodity, de dólar, de juros. Esses contratos futuros, eles têm a indexação de inflação, indexação de câmbio, indexação de crescimento, uma série de fatores que fazem a indexação desses contratos. E esses contratos, eles são, evidentemente, feitos por instituições, por bancos e outros tipos de investidores, e eles trazem para o presente, né, esses contratos, o que ele está enxergando. Então, se você tem um cenário conturbado, é evidente que esse cenário conturbado, que pode alterar esses indexadores, como câmbio, como juros, como dólar, a questão fiscal, isso tudo vem para o presente. Então, o que precisaria era ter um gerenciamento dessa expectativa em cima desses pontos que trazem para o presente um cenário muito negativo. Então, o mercado financeiro é isso, não tem como você criticar o mercado. O mercado, se você faz um investimento e você aposta num dólar a 5,20, de repente você percebe que esse dólar vai a 5,30, você muda a sua posição e isso acaba impactando no presente. Bom, eu estou falando para as pessoas do mercado que entendem muito bem isso e vão entender claramente o que eu estou dizendo. Com relação a essa questão das urnas, olha, o Carlos Rocha é um engenheiro lá do ITA, que ele quis, né, junto ao Tribunal Eleitoral, entrar com um sistema para checar as urnas. Aí o sistema falou, não, você não pode botar um software aqui nas urnas, porque eu não sei o que tem dentro desse software. E aí ele já ficou meio, né, não, mas eu quero checar. Bom, em resumo, o pedido dele não foi aceito. Aí o PL o contratou para fazer uma análise das urnas. Eu não acredito em absolutamente nada disso. Isso aí é uma bobagem tão grande, né? Tanto que você apresenta um relatório valendo só para o segundo turno e valendo só para presidente. Quer dizer, a urna aqui não é confiável. Não teve fraude, não dá para dizer, mas é uma urna que tem falhas em tais e tais mecanismos. É lógico, quem entende um pouco de hardware sabe que você nunca consegue adequar tudo isso. Então vamos anular essas urnas, e aí as urnas que sobraram, o Bolsonaro ganha a eleição. Bom, será que o Lula não ganharia no primeiro turno, usando esse mesmo critério? Precisa ser visto. Será que esses senadores, deputados que foram eleitos, também seriam eleitos? Então, essa é uma situação que mostra claramente um desserviço para a democracia brasileira. Porque a partir do momento em que você coloca em dúvida, né, a apoteose da democracia, que é a eleição, você coloca em risco o seu país, né? Você é um investidor.
Você fala, bom, mas peraí, será que tem fraude na urna? Será que o presidente do Brasil está pedindo para anular a eleição? Será que eu vou investir no Brasil? Isso, com o tempo, vai desgastando a imagem do país. Então, a mediocridade dessa colocação, eu respeito completamente, né, aqueles que não gostaram do resultado da urna. Eu também não gostei, mas não é por isso que eu vou sair por aí fazendo barbaridade. Eu acho que a democracia é isso. Então, você não está colocando em risco aquele momento da democracia, você está colocando em risco o seu país. Que patriota é você? Você sabe que o Brasil é um país que tem quase 80 milhões de brasileiros que dependem de ajuda, que dependem de auxílio? Vocês estão brigando por uma ideologia que não é o caminho, né? Não se parou para fazer uma reflexão. Por que a eleição aconteceu? E muitas vezes é comum você ver as pessoas, tudo que dá certo ele é o competente, está errado, alguém atrapalhou a vida dele. Faça uma reflexão de tudo. Então, portanto, essa questão da urna, eu particularmente não concordo com isso. Eu estudei um pouco e verifiquei. Não é possível você fazer uma falsificação no nível que eles estão dizendo, a ponto de anular uma eleição. Quantas pessoas estariam envolvidas? Você acha que segredo entre mais de duas pessoas, mais de uma pessoa existe? Não existe. Então, eu vejo isso como uma colocação política que é ruim para o Brasil. Você aí, meu amigo, que é investidor, que está preocupado com seus investimentos, que fica aí nessa montanha russa, ora está eufórico de alegria, ora está triste porque a bolsa caiu, porque subiu. Quer dizer, é a expectativa que esse cenário leva. E nós vamos chegar aonde com isso? Vamos chegar à conclusão que nós vamos anular essa eleição e aí vai ser tudo maravilha. Quem que vai ser o presidente? Vai ter outra eleição? Como é que vai ser? Olha, gente, não dá. Sinceramente, eu sempre coloquei em prioridade a coerência, o caráter em você discutir as coisas nesse sentido. Eu não vou entrar no mérito se um está feliz, outro está triste, está contente ou está não. O que eu estou vendo é que essa situação não tem nenhum sentido, né? Perdeu, vamos reconstruir, vamos ver onde que nós erramos, vamos levar para frente, vamos ver, vamos fazer uma avaliação. Será que não faltou um pouco de empatia, né, em certos aspectos, você ali ter uma ligação com o público? Agora, por quê? Perder para o Lula não que foi um político que tem um passado que não é bem constante na sua conduta, que esteve preso, aí ele volta como presidente, aí você perde, você fala, não, mas foi a urna. Não, não foi a urna. O que ocorreu foi falta de entendimento. Política, ela não se dá por você esgarçar. Política se dá pelo entendimento e pela criação de empatia que você tem em relação ao seu eleitorado. Então, eu vejo isso, daqui a pouco isso vai passar, o Brasil vai continuar com as suas dificuldades. Ana e Isabel. Obrigada. Ô, Daúde, um outro ponto também importante, né, que deixa muito o mercado tenso, né, em relação a esse assunto da PEC. Agora há pouco, a própria presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, ela acabou de informar que as negociações para a PEC aí de transição, elas podem durar ainda pelo menos 24 ou 48 horas. Estava previsto para ser hoje, né, entregue aí o texto lá no Senado. Portanto, agora a Gleisi Hoffmann acaba de dar informação, logo após a reunião do Conselho Político ali de transição, que esse adiamento será feito, mas não vai atrasar a tramitação em si da PEC, né, que deve só acontecer a partir da semana que vem. Há uma grande expectativa, principalmente de que essa PEC fosse logo protocolada. Enfim, o mercado fica muito atento em relação ao texto que vai ficar definido, qual vai ser esse valor, se será realmente um waiver momentâneo, se isso vai ser de forma permanente, uma mudança ou não aí no possível, né, nessa licença de se estourar o teto de gastos. Eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação a essa questão, né? A oposição quer menos tempo fora do teto, quer um valor menor. Como que você avalia essa PEC, os reflexos, né, que isso tudo pode acabar trazendo com uma sinalização de irresponsabilidade fiscal? Ana, muito bem colocado. Eu vou ser bem pragmático nesse assunto, né? O que está se discutindo?
Vamos começar a falar rapidamente do orçamento de 2023. O orçamento de 2023, ele prevê 105 bilhões de reais para um auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, de R$ 400. Na campanha, tanto Bolsonaro quanto Lula prometeram R$ 600. Né? O Lula prometeu também R$ 150 para mães, né, que estão enquadradas nesse benefício, de ter aí, com filhos até 6 anos, uma ajuda. Então, se nós olharmos aqui, olha, o orçamento de 105 bilhões, aí se soma 52 bilhões do complemento de R$ 200. Aí se soma 18 bilhões para atender essas crianças de até 6 anos, você teria 175 bilhões. Só que daí, 105 bilhões estão no orçamento. O que eles estão dizendo? Né? Vamos tirar tudo do orçamento, vamos tirar os 105 bilhões do orçamento, somado a essas demandas, e aí esses valores estariam fora do teto de gasto. Só que a hora que você faz isso, você abre um espaço de 105 bilhões no orçamento para 2023. A confusão está aí. Né? Por quê? Porque aí o político diz assim, poxa, esse ano eu tinha umas emendas aí que eu pedi, que não foram liberadas, pô, como é que eu vou fazer? Será que o ano que vem eu vou ter emenda? Então eles estão discutindo o que fazer com 105, porque eu acho que há uma unanimidade de que você precisa, sim, ter uma PEC emergencial para atender essa demanda social, mas a discussão agora está o que fazer com 105 bilhões que vão ficar no orçamento. O PT diz assim, não, eu quero ficar com esse orçamento. Aí vem o deputado, né, que, por sinal, o nível de capacidade do nosso parlamento, na minha opinião, é muito medíocre. Fala assim, não, agora eu vou querer mexer aqui, eu vou querer uma emenda ali. Então, a discussão está aí. E essa discussão vai ser resolvida. Né? O PT já está se entendendo lá com as lideranças, e aí eles vão resolver o que fazer com os 105 bilhões. O problema está exatamente aí. Como que nós vamos dividir esse dinheiro para agradar gregos e troianos que estão discutindo o orçamento? Essa é a realidade do orçamento. No fundo, o que vai acontecer? O orçamento de 2023, ele não prevê absolutamente nada. Né? Você tem aí a farmácia popular sem receita, não tem medicamento, né? Para não ter recurso para comprar medicamento. Você vê a merenda escolar, também não tem recurso para comprar merenda escolar. Você pega na área de seguros, na área da agricultura, você não tem recursos para o seguro rural, que é muito importante. Você não tem dinheiro para subsidiar as taxas de juros da atividade rural. Você não tem dinheiro para a agricultura familiar. Então, você tem ali uma situação de um orçamento que não vai conseguir ser executado. Aí, quando você fala, não, vou tirar 105 bilhões, aí, né, os parlamentares vêm e falam, bom, mas espera aí, eu vou ficar com que parte? Qual vai ser a minha parte? Então, a discussão está aí. E você sabe, né, que o Lula já deixou claro, ele não vai entrar nesse embate. Ele vai, sem dúvida nenhuma, vai aí fazer um acordo e vai tocar o barco e vamos ver como é que fica, né? E essa questão do fiscal, olha, eu posso dizer para vocês com toda certeza, o Lula não vai, né, pelo menos a equipe econômica que ele vai nomear, de forma alguma vai querer estourar o teto, colocar em risco o fiscal do Brasil, o orçamento fiscal. Não vai fazer isso, porque senão acaba o governo. Né? Acaba o governo, você abre a porta do inferno. Aí os investidores não vão querer saber, não vou ficar no país, vou embora. Aí você começa, já perdemos 50 bilhões de dólares de reserva, né? já não estão mais aí. Aí nós vamos perder mais um pouco, a hora que chegar a 240, o mercado entra em pânico, porque aí a reserva não vai ser suficiente para as necessidades imediatas. Então é óbvio que qualquer pessoa de bom senso entende que não vai correr esse risco. Não vamos levar o Brasil para um caminho de insolvência diante de medidas desastrosas. Então, eu vejo que essa negociação é assim mesmo, é complicada porque cada um quer ficar com a maior parte. Né?
tem o ditado, Ana, que diz assim: quem parte, reparte, não fica com a maior parte, é bobo, não tem arte, que não é o caso do Congresso, né? Que não tem nada de bobo e está cheio de arte. Miguel, um outro ponto também importante em relação a essa PEC, agora acaba de sair também a informação que a Gleice Hoffmann, ela diz que o prazo de validade da PEC é o ruído principal, né, que está até o momento travando o avanço da matéria, que não é justificável ali excepcionalizar o Bolsa Família por apenas um ano, e ela disse que não há uma divergência na questão dos valores, mas apenas na questão do prazo. Eu queria entender um pouco mais, né, você também que é especialista em economia, como que essa situação poderia ficar? Quem paga essa conta, né? Exatamente, se realmente a gente tiver esse estouro por um longo prazo, né, em relação ao teto de gastos. Isso acaba também, de certa forma, mais dinheiro circulando. A gente sabe o quanto é importante, o quanto é preciso isso, mas essas medidas não podem acabar elevando também a inflação e diminuindo também o poder de compra, afetando até, infelizmente, os mais pobres? Exatamente. Essa questão de você ter o teto de gasto por mais tempo, né? Se fala em 4 anos, aí já fala que o Lula aceitaria 2 anos, você acaba, assim, sim, né, levando a um endividamento maior. Se você pegar, eu vou explicar bem, eu acho que a saída, o que se pensa e o que não se fala, você pega, por exemplo, a economia o ano que vem. Quando você joga dinheiro no mercado, você joga, vamos imaginar, vai jogar 170 bilhões ou 200 bilhões no mercado, parte desse dinheiro volta em arrecadação, né? Porque você está pondo dinheiro no mercado, esse dinheiro vai ser gasto, vai ser tributado e ele volta como arrecadação. Parte desse dinheiro contribui para o crescimento. Se a economia cresce, você passa a arrecadar mais. Então, num primeiro momento, você tem exatamente essa preocupação, né? De você aumentar a trajetória da dívida e a trajetória da dívida num patamar em que o custo é muito alto para a taxa Selic no nível que está, e rapidamente você acaba entrando praticamente com um default aí. Como é que você vai fazer? Você vai começar a emitir mais dinheiro? Mas essa posição, ela vai depender muito do que vai se fazer para crescer. Tanto que desses 105 bilhões que sairiam lá iriam para fora do teto, você, dentro do orçamento, você colocaria 23 bilhões, parece, em habitação popular, porque cada imóvel que você constrói, você gera 2,5 empregos. Você geraria mais emprego, geraria mais atividade. Agora, o que não pode é você não ter clareza nessa colocação, porque o mercado financeiro ele mexe com expectativa. Se você não dá para o mercado financeiro a clareza do que vai acontecer e o que pode acontecer, você causa isso que você está falando. O mercado vem para o presente e você tem aí, né, uma volatilidade muito grande que acaba também causando, né, insatisfação. Então, portanto, eu acho que esse assunto de você deixar permanente ou deixar por 2 anos ou por 4 anos, na minha opinião, isso vai ficar por 2 anos. É uma situação bem, acho que ainda complicada, que tem trazido ainda peso aí para o mercado. Miguel, sempre muito importante ouvir a opinião de grandes especialistas. Eu sempre falo aqui na BMC News, a gente abre espaço para todas as opiniões. Sempre muito importante também sua presença aqui para a gente. Muito obrigada pela sua presença. Até uma próxima. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é um prazer enorme poder falar de uma forma um pouco mais simples, né? Que eu acho que é o importante, que é o que as pessoas entendem nessas colocações. Mas, olha, não se preocupem, né? As pessoas que estão nos ouvindo, os investidores. Gente, o Brasil é maior que essa mediocridade que nós estamos vendo. O Brasil vai se deslanchar de um jeito ou do outro. Não existe no mundo nenhum país com todas as condições para investimento. É só a gente ter um pouco de cuidado, entender um pouco. O Brasil vai ter investimento, o Brasil vai crescer, o Brasil vai sim se tornar uma grande oportunidade de investimento. Não se deixe levar
por essas baboseiras que vocês estão vendo. Fique firme nos seus investimentos. O Brasil, sem dúvida nenhuma, é maior que toda essa mediocridade que nós estamos presenciando. Tá certo. Obrigada, Miguel Daúde. Até uma próxima oportunidade.